Milionário descobre que a garçonete alimenta todos os dias um menino mudo. Ele decide. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Todas as madrugadas, ainda antes de surgir a primeira luz em São Paulo, Sofia já havia se levantado. O quartinho que alugava no terceiro andar de um prédio antigo na Vila Madalena não tinha sacada nem isolamento acústico, mas era limpo e organizado até a última xícara sobre a prateleira. Eram 5 horas em ponto. Sofia vestiu um cardigã leve, prendeu os cabelos, pegou o celular e conferiu se havia chegado alguma mensagem da lanchonete. Nada. Respirou, aliviada. Sofia era atendente de um restaurante modesto na Moca, o Café do Sol, sempre lotado de operários, estudantes e idosos logo cedo. O dono, Mário, pouco mais de 40 anos, era metódico, carrancudo e quase sempre ríspido. Assumirá o lugar havia pouco mais de 2 meses, após a morte do antigo proprietário. Pontual, Sofia costumava chegar 15 minutos antes do turno. Abria a geladeira, separava algumas fatias de pão, 2 de presunto e queijo, e preparava cuidadosamente um sanduíche. Depois colocava uma caixinha de achocolatado e 2 biscoitos amanteigados num saquinho de papel. Na frente, desenhava um rostinho sorridente com caneta azul. Sofia, pegando coisas sem anotar de novo? Reclamou Carmen, colega mais velha, do lado do balcão. Anotei, sim. Dá uma olhada, e ainda tem tudo lá na geladeira, respondeu Sofia, sorrindo. Ela terminou de fechar o pacote e saiu discretamente pela porta dos fundos. Nos fundos, entre 2 paredes altas cobertas de cartazes rasgados e desbotados, havia um pequeno pátio. Sofia deixou o pacotinho sobre um banco de madeira gasto, ao lado do latão de recicláveis. Virou-se e entrou de novo, sem olhar para trás. 5 minutos depois, uma figura miúda surgiu num canto do muro. Era um menino de uns 10 anos, cabelos castanhos desgrenhados, usando um casaco velho com os ombros puídos e o rosto sujo. Ele abaixou a cabeça, pegou o saquinho, espiou ao redor e desapareceu pela viela. Sofia nunca soube o nome do garoto nem ouvirá sua voz. Mesmo assim, todas as manhãs ele aparecia pontualmente, sem atraso. Em cada encontro, fazia um leve aceno de gratidão, ainda que silencioso. Sofia, volta pra dentro logo. Berrou Mário lá de dentro. Já estou indo. Respondeu ela, coração apertado, temendo que alguém tivesse visto. Quando jovem, Sofia cometera um erro grave. Aos 20 anos fora presa por roubar um estojo de maquiagem num supermercado, um impulso tolo, fruto do desemprego e da fome. Desde então, não arriscava errar de novo. Levava vida discreta, evitava amizades antigas, trabalhava duro, comia pouco e enviava parte do salário a uma pequena instituição de caridade em Salvador que um dia lhe ensinara o ofício de garçonete. Enquanto limpava as mesas, o entregador de jornais, Antônio, chegou. Bom dia, Sofia. Tem algo rápido para comer? Claro, seu Antônio. Tem pão com carne assada saindo. Quer um café? Quero, sim. Mas, olha, baixou a voz. Ontem vi um menino atrás do restaurante. Parecia que ia roubar alguma coisa. Sofia estremeceu, mas manteve a calma. Deve ser só um menino de rua. Tem muitos por aqui. Pois é, mas achei familiar. Parece o neto do seu Matheus Silva, o contador da logística que sumiu ano passado. Lembra? Sofia assentiu, olhos baixos. Não sei muito, não. Antônio pegou o lanche com o expresso e foi embora. Pelo vidro, Sofia viu Mário conferindo o sistema de caixa. Sabia que ele desconfiava de quem agia por compaixão. À tarde, Carmen descansava nos fundos, descascando uma pera. Sofia, você sabe quem é aquele menino? Que menino? O que vive rondando lá atrás. Outro dia ficou olhando para dentro uns 10 minutos com os olhos tão tristes. Sofia permaneceu em silêncio. Eu sei que você é boa, mas hoje em dia, bondade pode virar problema. Se cuida, alertou Carmen. Sofia já se questionara muitas vezes se agia certo. Mas cada vez que via o garoto abraçar o pacotinho e se afastar, sentia o coração menos gelado.
Ignorá-lo era impossível. Certa manhã, Mário chegou mais cedo que de costume. Sofia acabará de deixar o saquinho nos fundos, quando retornou, encontrou o patrão no balcão, braços cruzados, encarando-a. Onde você estava agora? Sofia engoliu seco. Fui verificar o lixo lá atrás. Está cheio. Verificar o lixo? Você acha que eu sou idiota? Sofia permaneceu em silêncio. Mário se aproximou, falando baixo mas com dureza. Já te vi agindo às escondidas muitas vezes. Sabia que o restaurante já teve produtos furtados? Não pense que eu não reparo. Eu não peguei nada. Eu só. Só o quê? Da próxima vez, vou conferir as câmeras. Sofia assentiu, mordeu os lábios com força e não disse mais nada. Seu coração batia acelerado. Sabia que, se fosse descoberta, sua ajuda ao menino poderia ser mal interpretada como algo suspeito. Naquela tarde, com o restaurante mais vazio, Sofia pegou o celular e digitou uma linha no diário. Ser gentil em silêncio às vezes nos faz sentir sozinhos. Mas se não fizermos nada, o coração fica ainda mais solitário. No dia seguinte, ela mudou o local onde deixava a comida. Em vez de colocar perto da porta dos fundos, deu a volta pelo lado direito do restaurante e deixou o pacote mais afastado das câmeras. Caminhou rápido, sem deixar rastros, sem olhar ao redor. Mário instalou uma nova câmera nos fundos, dizendo ser o para gerenciar melhor o lixo. Mas Sofia sabia que era desconfiança. Mesmo assim, continuou preparando a comida toda a manhã. E o menino continuava vindo, fazendo sua reverência silenciosa. Nenhuma palavra, mas o olhar impedia Sofia de parar. Na semana seguinte, o ambiente no Café do Sol parecia mais tenso, especialmente nas primeiras horas da manhã. Sofia sentia claramente o olhar de Mário sobre cada movimento seu. Quando abria a geladeira, ele surgia por trás. Quando lavava as mãos, ele estava observando. E sempre que saía pela porta dos fundos, ele aparecia logo depois, fingindo inspecionar alguma coisa. Numa quarta-feira, assim que Sofia voltou dos fundos, Mário a interceptou no balcão. Você foi fazer o que lá atrás? A voz dele cortante como navalha. Sofia respirou fundo. Fui ver o lixo, ele encheu ontem. É a terceira vez essa semana que você fala isso. Porque sou eu quem limpa o lixo, né? A Carmen cuida da cozinha, o Alfredo do balcão. Não quero que apodreça. Mário cruzou os braços. Estou começando a achar que você tem algo a esconder, Sofia. Você age às escondidas, sempre sai nos mesmos horários. Sofia hesitou, depois abaixou a cabeça. Entendi. Não vou mais sair. Mário assentiu, olhos semicerrados. Ótimo. E instalei uma câmera nova lá atrás. Só para proteger o restaurante, claro. Você não se importa, né? Sofia ficou rígida. Claro que não. Naquela noite, ela ficou encarando o celular, lembrando do rosto do menino pálido de fome, olhos desconfiados sob as mangas longas demais. Já não sabia se estava certa ou errada. Mas se parasse, ele passaria fome. E se continuasse, seria gravada. Na manhã seguinte, Sofia mudou de tática. Preparou o pacote como sempre, mas não deixou no lugar habitual. Foi até o lixo com uma sacola de cascas de legumes, contornou o restaurante e, perto de um banco quebrado encostado na parede lateral, deixou discretamente o embrulho aos pés do banco. Voltou como se nada tivesse acontecido. Carmen viu o movimento. O que você levou ali? Ela perguntou, meio em tom de brincadeira. Só lixo da cozinha, o cheiro de alho cru de ontem estava horrível. Carmen assentiu. Ah, tá. Mas olha, acho bom você tomar cuidado. O Mário tá te vigiando muito. Eu sei. Amanhã seguiu, os clientes começaram a chegar. Um grupo de 4 homens de meia-idade sentou-se no canto, pediram café cortado e sanduíche tostado. Enquanto esperavam, cochichavam entre si. Sabia que todo dia tem um moleque esfarrapado rondando esse lugar?
É aquele moleque de cabelo castanho, com um casaco puído? Esse mesmo. Tem um olhar de cortar o coração. Achei que fosse pedir esmola, mas não pediu nada. Um homem de camisa cinza chamado Sérgio, cliente habitual desde a abertura do café, completou. Juro pra vocês, ele é a cara do neto do Matheus Silva. O garoto sumiu junto com a mãe depois daquele acidente. A mãe dele morreu, não foi? Foi sim. O carro bateu numa árvore em Campinas. Disseram que foi acidente. Mas o Matheus tinha morrido 6 meses antes, e até hoje aquilo nunca ficou muito claro. Sofia estava a menos de 3 metros deles, com as mãos tremendo ao carregar uma bandeja com sucos. O suor escorria em sua testa, mesmo com a manhã em São Paulo marcando apenas 14 graus. Ela escutava cada palavra nitidamente. Ao retornar para dentro, pegou um pano para secar as mãos não porque estivessem sujas, mas para esconder o tremor. Alfredo, o jovem barista, se aproximou e sussurrou. Sofia, você tá bem? Tá branca feito papel. Tudo certo, só tô um pouco sem dormir. Mário passou por ela sem dizer nada, mas o olhar que lançou parecia atravessá-la. Pouco depois, ele ficou conversando com um homem de terno na porta. Ambos olhavam para os fundos do café, depois para a câmera recém-instalada. Naquela tarde, quando o movimento diminuiu, Mário chamou Sofia até o escritório no mezanino. A sala era pequena, com uma mesa de madeira, um armário de arquivos e a tela do sistema de câmeras ligada. Senta. Disse ele, sem levantar os olhos. Sofia sentou-se, com as mãos no colo, tentando manter a calma. Mário girou a tela e avançou o vídeo. A gravação da manhã apareceu. Sofia saía com um saco plástico, virava à direita e sumia do campo da câmera. Ele avançou mais, e a silhueta do menino surgia em outro canto, entrando na viela à direita. Tá vendo isso? Mário perguntou. Sofia permaneceu em silêncio. O que você tá escondendo? Conhece esse moleque? Sofia ergueu o rosto, pela primeira vez encarando-o diretamente. Não conheço. Só fico com medo de ele estar com fome. E você acha que é seu dever alimentá-lo? Não, só que não consigo fingir que não vi. Mário soltou um riso seco. Bondade cega é um luxo por aqui. Você sabe o que estão dizendo? Ouvi um pouco. Tem gente dizendo que ele é testemunha do caso da logística. Quem se aproximar dele pode ser considerado cúmplice. Sofia apertou as mãos. Eu não sei de nada. Só dei comida para ele. Mário a encarou por longos segundos. Não quero funcionário metido com problema legal. Se isso sair na mídia, adivinha quem vai ser o primeiro a ser demitido? Sofia não respondeu. Pode voltar ao trabalho. Rosnou ele. E para com essa palhaçada. Sofia desceu as escadas como se os pés não tocassem os degraus. As pernas pesavam como chumbo. Na cozinha, Carmen cortava berinjelas e perguntou baixinho. O que ele disse? Foi grosso com você? Sofia sorriu torto. Não foi nada. Tô bem. Carmen balançou a cabeça. Você sempre diz isso. Mas se precisar, me conta. Trabalho aqui há 10 anos e nunca vi alguém com um olhar tão triste quanto o seu. Sofia apenas assentiu. Dentro dela, as camadas de proteção começavam a se romper. Não sabia se estava sendo ingênua ou apenas tola. Mas ela sabia que ainda prepararia aquele pacotinho toda manhã. Só que, a partir de agora, seria mais cedo antes que Mário pudesse ligar as câmeras. Segunda-feira. Chovia a cântaros. Sofia vestiu uma capa de chuva fina e caminhou apressada pelas ruas alagadas, os chinelos sujos de lama e os pés gelados. Desde o aviso de Mário, seus movimentos ficaram ainda mais discretos. Não podia ser vista. Não podia deixar rastro. Mas algo naquela manhã estava fora do lugar. Ainda estava escuro. O celular marcava 6h42. O café ainda fechado, Mário não havia chegado.
Sofia aproveitou e destrancou a porta dos fundos, saindo em silêncio. Levava o pacote como sempre, um sanduíche com ovo, uma caixinha de leite, biscoitos e desta vez, um lenço seco, dobrado com cuidado. A chuva caía cortando a pele. Ela correu até o banco de madeira no beco lateral, colocou o pacote no canto de sempre. Depois se virou e voltou para dentro. 6h53, o horário em que o menino costumava aparecer. Sofia ficou dentro, fingindo limpar a vidraça dos fundos, os olhos fixos na viela. 5 minutos. 10 minutos. Nenhum sinal. Ela pegou outro pano, tentando manter-se ocupada. Mas o coração disparava. 7h06 e ainda nada. A água da chuva escorria pela calçada. O fundo do saquinho começava a molhar. Ela mordeu os lábios, lançou um olhar a Carmen que fritava ovos, e discretamente vestiu a capa de novo, saindo mais uma vez. O pacote ainda estava lá. Sofia olhou ao redor. Ninguém. Todos os cantos estavam vazios. Aproximou-se, levantou o pacote, a comida estava intacta, os biscoitos ligeiramente moles por causa da umidade. Ela respirou fundo. O som de um motor ao longe. Um carro cinza estacionou a cerca de 30 metros do café, perto de uma antiga subestação elétrica. Um homem de casaco grosso estava encostado no veículo, fumando. O rosto oculto pelo chapéu. Sofia se virou, fingiu recolher lixo perto do tambor. O coração batia forte. Agachou-se mais do que o necessário, como se procurasse algo, e então recuou devagar, o saco de lixo ainda nas mãos. Quando levantou a cabeça, o homem havia virado o rosto. A fumaça do cigarro se confundia com a névoa. Ela entrou de volta na cozinha, jogou o pacote encharcado no cesto de lixo com tampa. Não dava mais para usá-lo. Carmen olhou de lado, franzindo a testa, e saiu de novo? Com essa chuva. Sofia forçou um sorriso. Só fui ali por um instante. Nada demais. Carmen a encarou por alguns segundos, depois voltou ao trabalho. 7h21, o café começou a encher. Mário entrou, sacudindo a capa molhada, resmungando. Tempo maldito. Cadê meu café? Sofia rapidamente preparou um expresso, como ele gostava. Mário pegou a xícara sem dizer nada, mas lançou um olhar à câmera no canto do teto. Alfredo perguntou, Sofia, tá tudo bem? Você tá estranha. É que hoje de manhã algo tá errado. Errado como? O menino, ele não apareceu. Alfredo se sobressaltou. Você quer dizer o garotinho que tem rondado por aqui? Sofia assentiu levemente. Pode ser por causa da chuva. Ou aconteceu alguma coisa. Sofia assentiu de novo, mas não disse mais nada. Na mente dela, 1000 possibilidades giravam como um redemoinho. Foi preso? Sofreu um acidente? Alguém o descobriu? 10h30 da manhã. Sofia aproveitou um momento livre, foi ao banheiro e pegou o celular. Abriu o aplicativo de anotações e escreveu uma linha. Se você nunca mais voltar ainda assim, eu espero que você coma bem todos os dias. Ela salvou a nota e bloqueou a tela. Mais tarde, Antônio, o entregador de jornais, apareceu de novo. Hoje a chuva tá um horror. Até o jornal veio todo encharcado. Ele resmungou, balançando a cabeça. Sofia entregou ao senhor Antônio o café quente e perguntou em voz baixa. Seu Antônio, o senhor viu algo estranho hoje de manhã perto do café? Alguém parado tempo demais, por exemplo? Vi sim. Um homem de chapéu, fumando do lado de um carro cinza estacionado perto do transformador antigo. Mas ele não entrou no café, só ficou lá parado e depois foi embora. Sofia apertou a mão ao redor da xícara de café. O que foi? Você tá achando que aconteceu algo? Não, só um pressentimento. Antônio franziu a testa, prestes a perguntar mais, mas um cliente o chamou em voz alta, e ele se afastou. Ao meio-dia, a mente de Sofia seguia inquieta.
Ela se esforçava para trabalhar rápido, sem cometer erros, mas sua alma parecia suspensa. Um vazio estranho, como se tivesse perdido algo frágil e precioso. À tarde, com o movimento reduzido, ela aproveitou para ficar um pouco na varanda, respirando o ar frio. Mário apareceu, encostado na porta, cigarro na mão. Você parece distraída hoje. Me desculpe. Vou me esforçar mais. Não gosto de funcionário sonhador. Esse café precisa de gente com os pés no chão. Sim, senhor. Mário acendeu o cigarro, tragou fundo. Revisei as câmeras de hoje cedo. Sofia congelou. E nada suspeito. Mas uma coisa me chamou a atenção. O quê? Porque toda manhã aparece um saquinho de papel igual, sempre perto do mesmo banco. Sofia ficou em silêncio. Mário a olhou de lado e disse baixo: e não vou impedir você de ter compaixão. Mas se deixar a emoção interferir no trabalho, vai se meter em problema. Sofia respondeu: eu entendo. Ele apagou o cigarro e entrou, sem dizer mais nada. Naquela noite, ao chegar no quarto alugado, Sofia trocou de roupa, tomou um banho morno e se deitou. Mas não conseguia dormir. A luz amarelada da rua passava trêmula pela janela salpicada de gotas de chuva. Ela esticou o braço, pegou o celular e entrou no bloco de notas. Escreveu mais uma frase. Uma parte de mim desaparece, como uma sombra na chuva. Mas se um dia você precisar de um lugar para voltar, eu ainda estarei aqui com biscoitos, leite e um sanduíche quentinho. Ela sabia que o menino provavelmente nunca lera aquelas palavras, mas, pelo menos, elas estavam ditas. Lá fora, a chuva continuava. E em algum lugar daquela cidade imensa, havia alguém pequeno que agora não tinha ninguém. Na manhã de quarta-feira, o céu de São Paulo estava cinza e carregado, como se anunciasse que algo se aproximava. Sofia acordou mais cedo que o normal. Preparou o pacotinho de sempre e um sanduíche de ovo com queijo, uma caixinha de leite e os biscoitos amanteigados que ela mesma assara na véspera. As mãos tremiam levemente enquanto embalava tudo no saquinho de papel pardo e desenhava às pressas um rostinho sorridente. 6h40, não chovia, mas o ar estava estranhamente gelado. Sofia saiu pela porta dos fundos do café, tão silenciosa quanto uma sombra. Colocou o pacote no mesmo lugar de sempre, ao lado do banco. Depois voltou. No coração, uma esperança tênue de que o menino aparecesse naquele dia. Mas ela não sabia que aquela seria a manhã em que tudo desabaria. 7h45 da manhã. O café estava quase lotado. Carmen corria com os pedidos de pão na chapa, Alfredo havia acabado de reabastecer a máquina de leite, e Sofia limpava uma mesa perto da janela quando o ronco de motores irrompeu da rua. 4 SUVs pretas pararam bruscamente em frente ao café ao mesmo tempo. Os pneus chiaram no asfalto molhado. Clientes se assustaram ou alguns se levantaram. O que é isso? Alguém gritou. Dos carros, cerca de 9 homens e mulheres à paisana desceram apressados, com pastas, fones de ouvido e crachás. Um homem alto, de cabelos escuros e óculos escuros, bateu forte na porta de vidro do café. Polícia Criminal de São Paulo. Abram a porta imediatamente. Mário empalideceu e correu até a entrada. O que está acontecendo? Uma mulher de jaqueta marrom ergueu uma pasta de documentos. Temos um mandado de busca. Trata-se de uma operação urgente. Um cliente, assustado, gritou: tem bomba? Não. É um caso envolvendo testemunho e ocultação de menor. A mulher respondeu firme. Mário abriu a porta. Os agentes entraram, os olhos vasculhando cada canto do ambiente. Um deles leu em voz alta um papel. Estamos investigando possível ocultação de testemunha em caso de lavagem de dinheiro, sonegação e fraude financeira envolvendo a empresa de logística. Um menor de idade, possível testemunha-chave, está foragido nesta região. Sofia ficou paralisada. Quantos anos tem o menino? Alguém perguntou. 10 Nome possível, Jonas Silva.
Sobrinho de Mateus Silva, ex-contador da empresa, falecido em um acidente suspeito há 6 meses. Alfredo cochichou para Carmen: Jonas, é ele. O menino que a Sofia sempre. Carmen puxou o braço dele: VSHHH. Fica quieto. Sofia recuou até o balcão, tentando manter a calma. Mas seu coração batia descompassado. Um policial loiro se aproximou de Mário. O senhor é o dono do estabelecimento? Sim. O senhor tem uma funcionária chamada Sofia? Mário apontou. Ali. Chamaram Sofia. A senhora é Sofia Souza? Sim, sou eu. Precisamos que nos acompanhe para esclarecer alguns pontos. Vamos subir para uma conversa reservada. Sofia gaguejou: eu não fiz nada. Ainda não estamos afirmando nada. É apenas um procedimento de verificação. A voz do agente não era fria, mas firme. Mário se intrometeu, com pose de colaborador. Eu já havia relatado o comportamento suspeito dela algumas vezes. Ela vai para os fundos do café todo dia de manhã, sempre escondida. Sofia se virou para ele, incrédula: como o senhor pode? Mário a interrompeu: só estou falando a verdade. Não quero meu negócio envolvido nisso. Sofia mordeu os lábios, deixando-se levar pelos policiais escada acima. No salão, os clientes cochichavam nervosos. Carmen apenas observava, os olhos cheios de preocupação. No andar de cima, Sofia sentou-se diante de 2 policiais, um homem e uma mulher. Encolhida, com as mãos entrelaçadas. Precisamos confirmar algumas informações. Iniciou a policial. Você conhece este menino? O agente mostrou uma foto de um garoto de cabelos castanhos, olhar profundamente triste. Sofia tremeu. Eu vi ele algumas vezes perto do café. Ele nunca falou comigo. Você teve contato com ele? Eu só deixava comida para ele de manhã. Ele nunca pediu. Eu deixava por conta própria. Por que fazia isso? Porque ele parecia com fome. E não tinha ninguém por ele. A policial a observou por longos segundos. Você tem antecedentes criminais. Foi só por roubar cosmético. Muitos anos atrás. Já cumpri tudo. Você sabia quem era o menino? Sofia balançou a cabeça. Não. Nunca soube o nome dele. O policial colocou sobre a mesa uma nova evidência, um saco de papel igual aos usados no café. No pacote de comida encontrado perto do restaurante, havia um cupom fiscal que listava sanduíche de queijo, leite com chocolate e biscoitos. O nome impresso era Sofia Souza, usado com o cartão de funcionária para aplicar desconto interno. Sofia ficou atônita. Você confirma que esse cupom foi gerado por você? Pode ser, eu costumo pegar os itens quando abro o restaurante. Então admite que forneceu comida? Sim. A policial abriu outra pasta e tirou uma foto de um pedaço de papel amassado, com caligrafia azul. A tia Sofia disse que posso confiar nas pessoas boas. Sofia olhou, atônita. Encontramos esse bilhete no bolso do casaco do menino. Pode explicar? Eu não escrevi isso. Talvez ele tenha me ouvido dizer algo. Eu só queria que ele não sentisse medo. Os 2 policiais se entreolharam. O homem assentiu levemente. A questão é, neste momento, a senhora está sob suspeita de envolvimento, mesmo que indireto, na ocultação de uma testemunha. Pode ter sido de forma involuntária, ou por ter sido manipulada. A voz de Sofia estava rouca: eu não tenho nada a ver com isso. Eu só deixava comida. Não recebi mensagem, ninguém me pagou. Nós vamos investigar mais a fundo. A senhora está autorizada a continuar trabalhando, mas será monitorada nos próximos dias. Se o menino reaparecer, deve nos informar imediatamente. Caso contrário, poderá ser acusada de obstrução de investigação. Sofia assentiu, os olhos avermelhados. Quando ela desceu as escadas, o olhar no café já não era o mesmo.
Alguns clientes, já cientes da situação, cochichavam entre si. Carmen se aproximou e pousou a mão sobre o ombro de Sofia. Você tá bem? Sofia respondeu baixinho, e não sei mais. Ela nem se lembrava de como havia deixado o café naquela tarde. Tudo parecia imerso numa névoa espessa, dos olhares julgadores, os sussurros, o sorriso torto de desprezo de Mário, e a sensação de estar completamente deslocada. Foi orientada a comparecer à delegacia do Distrito da Moca às 16 horas para esclarecer alguns detalhes adicionais. Não havia mandado de prisão. Mas o tom gentil e educado com que falaram a assustou ainda mais. A garoa começava a cair quando Sofia chegou à delegacia. Nas mãos, uma bolsa de pano pequena, com documentos pessoais, o celular e um pacotinho de lenços de papel. Senhora Sofia Souza? Um policial à paisana perguntou assim que ela entrou. Sim. Por aqui, por favor. O corredor era longo, as paredes cor creme descascadas pelo tempo. A sala no final era chamada de sala de apoio à testemunha, mas quando a porta se fechava, o frio ali dentro era de tribunal oculto. Sobre a mesa, um gravador de voz, um garrafão plástico de água, e 2 cadeiras de ferro. Uma investigadora já aguardava, inspetor Eliana Ramos, olhar penetrante, cabelos castanhos presos com firmeza. Sente-se. Disse Ramos, sem demonstrar emoção. Sofia sentou-se, mãos sobre as pernas, sem ousar levantar o olhar. Você não está sendo acusada neste momento. Mas precisa entender que tudo o que disser aqui será registrado. Entendi. A senhora declarou que costumava deixar alimentos para um menino não identificado nos fundos do restaurante Café do Sol, correto? Sim. Sabe o nome dele? Não. Ele nunca falou comigo. E eu nunca perguntei. Por que deixava comida? Sofia hesitou por um instante, depois respondeu com sinceridade. Porque eu via ele com fome, tremendo de frio. Parecia um gatinho de rua. Mas ele não mendigava. Só ficava ali, quieto, e abaixava a cabeça em agradecimento quando pegava a comida. Eu não consegui ignorar. A senhora teve contato físico com ele? Tocou nele? Entregou a comida diretamente? Não. Eu sempre deixava o pacote num mesmo lugar e voltava para dentro. Já conversou por muito tempo com ele alguma vez? Sofia balançou a cabeça. Nunca. Ele nunca falou nada. A inspetora Ramos assentiu e pegou um saco plástico com evidências. Dentro, havia um saquinho de papel pardo com o logotipo do Café do Sol e um cupom fiscal colado na lateral. Esse pacote foi encontrado em um galpão abandonado a menos de 500 metros do restaurante. Há sinais de que o menino dormiu lá várias noites. O cupom foi emitido no balcão às 6h46 da manhã da última terça-feira. O nome no comprovante é Sofia Souza. A senhora confirma? Sofia assentiu. É um dos pacotes que eu preparei. Usei meu cartão de funcionária para pegar com desconto. Por que não registrou o nome do destinatário? Ou informou ao proprietário? Sofia engoliu em seco. Tive medo de ser mal interpretada. Já tenho um antecedente. Não queria causar problema. Mas o fato de entregar comida escondido, diariamente, sem anotar, sem pedir autorização, se assemelha a comportamento de quem está colaborando ou repassando mensagens secretas. Não é isso. Eu nunca entrei em contato com ninguém. A inspetora Ramos não demonstrou reação. Retirou mais um papel amassado, escrito à mão com caneta azul. A tia Sofia disse que posso confiar em pessoas boas. Sofia ficou atônita. Essa letra é sua? Não, não é minha. Mas, essa frase, talvez eu tenha dito, sem perceber. Uma vez, acho que ele me olhou, e eu disse que ainda existem pessoas boas no mundo. Eu só queria que ele não sentisse medo. Então ele entendeu o suficiente para anotar, certo? Sofia assentiu devagar. E isso significa que ele confia apenas em você? Eu não sei. A inspetora Ramos apoiou as mãos sobre a mesa.
Sofia, não acho que você seja uma pessoa má. Mas está envolvida, sem querer, em um caso muito sensível. Se esse garoto for mesmo testemunha, como suspeitamos, qualquer contato mesmo sem intenção será analisado minuciosamente. Eu entendo. Você sabe quem era Matheus Silva, o avô do menino? Só sei que ele era contador, morreu num acidente. Não foi tão simples assim. Há 6 meses, ele se preparava para colaborar com uma investigação interna da empresa de logística. Foi atropelado em um cruzamento sem câmeras. 2 semanas depois, a esposa dele sofreu um AVC. E 1 mês depois, a filha dele, mãe do garoto, morreu num acidente em Campinas. Apenas o menino sobreviveu. Sofia prendeu a respiração. A inspetora continuou. Acreditamos que o menino pode ter testemunhado algo que não deveria, e listas de transações ilegais, encontros confidenciais. Desde o acidente, ele desapareceu. Até que começaram a relatar a presença de uma criança perto do seu restaurante. Eu não sabia de nada, Sofia murmurou. Não encontramos ligação entre você e nenhum grupo. Mas entenda, e nesse caso, ninguém fica neutro. Eu só queria que ele sobrevivesse. Ramos suspirou e desligou o gravador. Você será liberada. Mas será monitorada pela polícia. Podemos instalar escutas se necessário. E se o menino reaparecer, você precisa nos informar imediatamente. Sofia assentiu, a garganta travada. Ao sair, um policial jovem chamado Gustavo Fernandes a olhou com compaixão. Você está bem? Sofia tentou sorrir. Enquanto estou viva, estou bem. Ele hesitou. Acho que você fez a coisa certa. Mas, às vezes, certo ou errado importa menos do que estar dentro da lei. Sofia não respondeu. Ao chegar no quarto alugado, Sofia acessou a internet para ver as notícias. No Twitter, a palavra-chave Sofia Souza já começava a aparecer em várias postagens. Garçonete ajuda grupo a esconder testemunha? Mulher com antecedentes criminais suspeita de acobertar menor envolvido em crimes? Sofia caiu na cama, o peito apertado de dor. Ela havia tocado algo muito maior do que imaginava. E agora, tudo a arrastava para dentro de um redemoinho assustador. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ficou encolhida em seu pequeno quarto, com a tela do celular iluminando o escuro, repleta de notificações novas. Uma postagem de um perfil chamado @MartaSilva havia sido compartilhada centenas de vezes. Sofia Souza, garçonete com ficha suja, está ajudando o grupo a esconder testemunha? Café do Sol, na Moca, novo centro de investigações? Em apenas uma noite, seu nome se espalhou por todos os fóruns locais. Ninguém havia acusado formalmente, mas os olhares, as fofocas e as suposições já tinham feito o trabalho da justiça. Carmen mandou uma mensagem às 22 horas. Não leia as redes sociais. As pessoas vão entender. Eu acredito em você. Sofia respondeu apenas. Obrigada, Carmen. Na manhã seguinte, ela ainda chegou ao café no horário de sempre, mas com o coração pesado como pedra. Assim que entrou, todos os olhares se voltaram para ela. Alfredo desviou o olhar. Poucos clientes estavam presentes, mas todos a encaravam como se fosse uma notícia ambulante. Mário saiu do escritório com um tom indiferente. Sofia, venha aqui. Ela entrou. A sala pequena, fria, com o monitor de vigilância piscando sem parar. Você está suspensa a partir de hoje. Disse Mário diretamente. Sofia parou em seco. Por quê? Você acha que eu preciso dizer? Eu não fui acusada. Só fui interrogada. Eu não fiz nada errado. Mário apoiou-se na mesa, braços cruzados. Você tem antecedentes. Agora está sendo monitorada pela polícia. Leu o que estão dizendo na imprensa. Boatos não são provas. Boatos já fizeram a gente perder mais de 10 pedidos no almoço ontem. Quem quer comer num lugar onde a garçonete é suspeita de ajudar criminosos?
Sofia apertou os punhos. Então o senhor acha que eu sou culpada? Mário não respondeu diretamente. Em vez disso, falou devagar e com frieza. Eu desconfiei desde o início. Desde que vi você indo pros fundos toda manhã. Desde que vi aquele olhar de pena fingida que você lançava pro garoto. Você acha que eu não percebi? Foi como um tapa no rosto de Sofia. Eu me importava de verdade com ele. Nunca fiz nada de errado. Mário fez um meio sorriso. Eu achava que você era só uma garota frágil. Mas talvez seja mais esperta do que aparenta. Você acha que eu não vi quando mudou o local onde deixava a comida? Evitando as câmeras. Isso é coisa de inocente? Sofia tremia. Eu só fiz isso porque sabia que o senhor poderia entender tudo errado. E foi o que aconteceu. Eu não. Mas a polícia, talvez. Ele entregou um envelope. Aqui está a notificação de suspensão temporária. Se você for inocentada, posso reconsiderar. Mas por enquanto, é melhor sair do café. Sofia não pegou o envelope. Encarou Mário. O senhor já foi uma boa pessoa. Eu achava isso. Mas não é mais. E virou as costas. Todos os funcionários estavam em silêncio. Carmen sussurrou. Sofia. Tá tudo bem. Sofia assentiu. Mas seus olhos estavam vermelhos. Ela tirou o avental, colocou sobre a bancada, e saiu do café em silêncio. Quando a porta de vidro se fechou atrás dela, soube que uma parte dela havia sido empurrada para fora do mundo. Na rua, a chuva começou a cair. As pessoas corriam para se abrigar, mas Sofia seguia em frente. Sem guarda-chuva. Cada passo era como um soco na alma, perder o emprego, ser mal compreendida, ser traída, virar alvo de ataques por causa de um gesto pequeno, dar comida a um menino. Ela passou em frente à mercearia do Sr. Francisco, o mais velho da rua. Ele a observava pela vitrine, e balançou a cabeça lentamente. Não precisava dizer nada, o olhar já era uma sentença. Um rapaz que vendia bilhetes de loteria a viu e cochichou com alguém ao lado. É a Sofia. Dizem que ela escondeu o moleque da polícia. Sofia apertou a alça da bolsa e acelerou o passo. Ao chegar à pensão, Dona Rosana, vizinha do andar de baixo, estendia roupas. Olhou Sofia e disse em voz alta. Eu sabia desde o começo que você não era normal. Gente que vive tão calada assim, é porque esconde alguma coisa. Ninguém normal vive sem amigos nem família. Sofia não respondeu. Subiu até o terceiro andar, entrou no quarto e trancou a porta. Sentou-se no chão, encostada contra a porta, e as lágrimas começaram a cair, uma a uma, sem que pudesse contê-las. Durante 3 anos, ela tentou viver com dignidade, recomeçar. Mas bastou um mal-entendido, um menino, um pacote de pão para destruir tudo. O passado, aquele erro antigo, voltava agora como uma faca cega, cortando devagar sua autoestima. O celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Sofia, sou Fernanda Monteiro, advogada da família Silva. Preciso falar com você. É importante. Sofia leu a mensagem. Não sabia se devia sentir esperança ou medo. Na manhã de sexta-feira, São Paulo estava gelada como pedra. Sofia se levantou antes do amanhecer. Não havia dormido. A mensagem da advogada Fernanda Monteiro a deixará dividida entre expectativa e apreensão. Mas naquela manhã, tudo parecia igual, o céu cinzento e o coração dela pesado como chumbo. Ela não foi trabalhar. O Café do Sol já não era um lugar familiar. Em vez disso, caminhou pelas ruas do bairro, como quem não tem casa nem destino. Às 8 horas, parou em frente a uma farmácia para se proteger do vento cortante. Nesse instante, os 4 SUVs pretos reapareceram, como antes. Os carros deslizaram pelas ruas úmidas e pararam bruscamente no meio-fio. As portas se abriram quase ao mesmo tempo. Pessoas à paisana saíram com rostos sérios.
Sofia reconheceu a inspetora Ramos, acompanhada de 3 outros policiais. Ela segurava um papel e um rádio que emitia sinais constantes. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Quem será que estão procurando? Será que é aquele menino? Acho que sim. Sofia tentou se aproximar, mas foi barrada por um policial. A senhora não pode entrar nessa área. Ele está aqui? Ele está bem? A voz de Sofia estava embargada. A inspetora Ramos se virou, viu Sofia e assentiu levemente, como quem confirma sua presença, mas não disse nada. Momentos depois, de um galpão abandonado próximo ao restaurante, 2 policiais saíram carregando uma figura pequena, um menino de cabelos castanhos, magro, abraçado a um saco plástico velho e rasgado. Sofia exclamou. Jonas! O garoto não resistia. Deixava-se levar, como se já estivesse acostumado a ser algo que se esconde e, de repente, é puxado à força para a luz. Sofia correu, mas foi contida novamente. Por favor. Ele não fez nada errado. Ele só precisa ser ouvido. A inspetora Ramos aproximou-se, com a voz mais suave que o habitual. Não vamos prender ele. Vamos proteger. Mas ele não pode mais continuar vivendo nas ruas assim. Sofia assentiu, as lágrimas escorrendo. Eu sei. Mas, por favor, só uma palavra, só uma. Ramos fez um gesto. O policial ao lado dela afrouxou o cerco. Sofia avançou, parando diante da porta do carro onde o menino estava, no colo de uma policial. Ele olhou para fora. O olhar ainda era triste, mas não havia medo. Pela primeira vez, ele não desviou de Sofia. Ela disse baixinho. Você lembra do que eu disse? Que ainda existem pessoas boas. E que você merece confiar. Jonas não respondeu. Mas, em silêncio, abriu o saco plástico e tirou algo de dentro o lenço que Sofia havia colocado no pacote de comida alguns dias atrás. Ainda estava lá, um pouco sujo e úmido, mas cuidadosamente dobrado. Sofia engoliu em seco. Obrigada por não ter jogado fora. O menino a olhou por mais alguns segundos, e então, pela primeira vez, esboçou um sorriso. Um sorriso leve, tênue como a neblina, mas suficiente para fazer Sofia querer desabar em lágrimas. Ele assentiu com a cabeça, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Sofia levou a mão ao peito, como para guardar aquele instante dentro de si. De repente, o som de cliques interrompeu o momento. Um fotógrafo freelancer disparava fotos. Senhora Sofia. A senhora sabe que está sendo investigada? Se arrepende de ter escondido o menino? Outro grito surgiu da multidão, ela é cúmplice de menor infrator. Sofia não se virou. Continuou olhando diretamente para Jonas, como se quisesse gravar cada traço dele na memória. O garoto baixou a cabeça novamente e ficou quieto, sem resistir. Os policiais fecharam a porta do carro. Os SUVs ligaram os motores. Sofia deu alguns passos para trás, as lágrimas ainda escorrendo. A inspetora Ramos passou ao seu lado e parou brevemente. Nós vamos levá-lo para um lugar seguro. Obrigada, disse Sofia, com a voz trêmula. Ramos acrescentou, dessa vez num tom mais íntimo. Ele não fala muito. Mas acho que acabou de decidir confiar em você. Naquela tarde, Sofia voltou para seu quarto frio e silencioso. Pegou o celular e viu dezenas de mensagens, a maioria zombarias, insultos, julgamentos. Falsa boazinha. Ladrinha de maquiagem agora quer ser anjo? Criando criança de rua. Tá querendo aplauso? Ela travou a tela, suspirou e colocou a mão sobre o peito. Não precisava de aplausos. Só queria que ele tivesse um café da manhã decente. Ela foi até a escrivaninha, abriu a gaveta e tirou um velho caderno. Na primeira página, havia um desenho infantil de um sanduíche com carinha sorridente, uma caixinha de leite, e a frase: existem coisas pequenas que salvam uma vida. Ela se sentou, pegou uma caneta e escreveu: hoje você se foi. Mas o seu olhar ainda está aqui.
Eu vou esperar. Não para ser perdoada, mas para que, se um dia você voltar, eu possa dizer: eu não desisti. O vento assobiava forte lá fora. São Paulo ainda estava fria. Mas dentro do coração de Sofia, algo pequeno ainda ardia. Na manhã de terça-feira, 5 dias após a condução de Jonas, Sofia estava sentada em seu quarto. A luz do sol passava pela janelinha. Ela não saía de casa havia dias, evitava redes sociais, evitava os vizinhos, evitava perguntas para as quais já não tinha forças para responder. O celular vibrou. Número desconhecido. O coração dela apertou. Alô? Sou Fernanda Monteiro, advogada da família do Sr. Mateus Silva. Mandei uma mensagem para você alguns dias atrás. Sofia endireitou-se. Sim. Me desculpe por não ter retornado. Tudo bem. Eu entendo o momento. Mas precisamos conversar pessoalmente. É importante. E acredito que isso vai mudar tudo. Sofia hesitou. Claro. Onde podemos nos encontrar? Escritório Monteiro e Lima, terceiro andar do edifício Alameda Paulista, número 217. Às 11 horas da manhã de hoje. Você consegue vir? Estarei lá. Sofia desligou, o coração disparado. Havia algo no tom de Fernanda que, pela primeira vez em dias, fazia acender uma fagulha de esperança. O edifício Alameda Paulista ficava entre os jardins, de frente para uma pracinha com bétulas perdendo as folhas. Sofia usava seu casaco mais grosso, com o cabelo preso. Caminhou até lá pontualmente. O escritório era limpo, moderno. Ela foi conduzida a uma sala onde Fernanda Monteiro, uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos escuros ondulados, olhar firme e calmo a aguardava. Sofia? Fernanda se levantou, apertou sua mão. Sim. Eu sou Sofia Souza. Por favor, sente-se. Sofia sentou-se, as mãos entrelaçadas. Fernanda abriu uma pasta e a colocou sobre a mesa. Antes de tudo, quero que você se acalme e ouça com atenção. Jonas está seguro. Está sob a proteção de uma unidade especial do Ministério da Justiça. E foi ele quem mencionou você. Sofia arregalou os olhos. Ele falou de mim? Fernanda assentiu, devagar. Jonas é neto de Mateus Silva. A mãe dele, Isabel Silva, após perder o marido, descobriu documentos deixados por Mateus sobre esquemas de lavagem de dinheiro na logística. Ela foi ameaçada. Durante a fuga, sofreram um acidente. Jonas foi o único sobrevivente. Sofia murmurou, ele nunca falou com ninguém. Eu pensei. Jonas não é mudo. Ele escolheu não falar. Depois do acidente, deixou de confiar em todos os adultos. Com uma exceção, você. Sofia ficou imóvel. Ele te observou durante dias antes de pegar o primeiro lanche. Viu você dar um lenço para um idoso em situação de rua. Viu você ajudar o entregador a recolher jornais caídos. E então, começou a confiar. Sofia disse com a voz embargada, vieram coisas pequenas. Mas para Jonas, foi tudo. Fernanda tirou de uma pasta um desenho infantil, uma mulher de cabelo preso, ao lado de um pacote com carinha sorridente. Embaixo, com letras trêmulas de criança, lia-se: Tia Sofia. Pessoa boa. As lágrimas escorriam do rosto de Sofia. Fernanda continuou. Jonas relatou aos investigadores os momentos em que se escondia no galpão e via trocas de envelopes perto do antigo escritório da logística. Ele se lembra de nomes, horários, até das placas dos carros. Sofia enxugou os olhos. Ele lembra de tudo. Com detalhes. Jonas é uma criança extremamente inteligente. E ninguém conseguiu essas informações, só você conseguiu conquistá-lo a ponto de ele confiar. Sofia soltou um suspiro, como se tirasse uma pedra do peito que a esmagava havia dias. Mas, ainda sou suspeita, não sou. Fernanda balançou a cabeça. Não mais.
Ontem, a polícia retirou seu nome da lista de monitoramento. Você foi formalmente reconhecida como testemunha colaboradora indireta. Sofia arregalou os olhos. Então, você foi inocentada. E mais, está sendo indicada para trabalhar no Instituto Mateus Silva, uma fundação recém-criada para proteger crianças e adolescentes que são testemunhas especiais. Sofia mal conseguia acreditar. Você mesma. Pela sua experiência, sua postura e, especialmente, pela forma como conquistou a confiança de Jonas, o conselho acredita que você pode atuar no acolhimento emocional inicial, preparando os menores para que consigam conversar com os especialistas. Mas, eu não tenho formação na área. Não tem problema. Teremos treinamento interno. Você começaria com contrato temporário. Se der certo, vira efetivo. Sofia abaixou a cabeça. Eu nem sei o que dizer. Então diga vindo visitar o Jonas. Ele está esperando por você. Sofia ficou sem palavras. Sério? Achei que o contato estivesse restrito. Essa restrição foi suspensa. Posso levá-la ao centro hoje, se estiver pronta. Sofia apertou as mãos. Estou mais do que pronta. Naquela tarde, Fernanda dirigiu até uma casa isolada, situada numa área de proteção especial em Barueri. A residência de 2 andares, com paredes brancas, jardim bem cuidado e uma cerca de madeira. O responsável pela recepção foi o Sr. Rafael Pereira, assistente social de pouco mais de 50 anos, de fala calma e postura serena. Jonas está na sala de convivência. Ele tem aulas no local, acompanhamento psicológico e uma cuidadora exclusiva. Mas hoje cedo, ele perguntou: a tia Sofia vai voltar? Sofia sorriu entre lágrimas. Eles entraram. A sala era clara, decorada com desenhos e livros infantis. No canto, Jonas estava colorindo, com fones nos ouvidos e as costas viradas para a porta. Sofia parou e ficou olhando por um bom tempo. O moletom ainda era grande demais, com as mangas cobrindo até os dedos. Sobre a mesa, uma ilustração inacabada, um café da manhã com sanduíche, caixinha de leite e biscoitos. Rafael falou: Jonas, tem alguém aqui para te ver. O menino se virou. Por um instante, os dois ficaram imóveis. Sofia sorriu: Voi, querido. Jonas tirou os fones. Colocou o lápis de lado. Não disse nada, mas os olhos se iluminaram. Sofia se aproximou, abriu a bolsa de pano e tirou uma caixinha. Eu não sabia do que você ia gostar hoje, mas trouxe sanduíche. E biscoitos, como todas as manhãs. Jonas se aproximou, pegou a caixa. Abriu, cheirou de leve, e pela primeira vez, disse com a própria voz: Obrigado, tia. Sofia congelou. Rafael sorriu. Essas foram as primeiras palavras que ele disse a um adulto nos últimos 4 meses. Sofia levou a mão à boca, e lágrimas escorreram em silêncio. Jonas se sentou, abriu o pote de biscoitos e ofereceu para ela. Mordeu um pedaço, depois perguntou: Hoje, você vai ficar? Sofia assentiu, tentando manter a voz firme. Se você quiser. Eu não vou a lugar nenhum. Uma semana depois da visita ao centro em Barueri, Sofia começou oficialmente seu trabalho na Fundação Mateus Silva. Nunca imaginou que uma ex-garçonete com um passado manchado pudesse agora estar num lugar onde poderia fazer diferença real na vida de crianças feridas. No primeiro dia, recebeu um crachá provisório. Sua sala era pequena, encostada a uma janela, com uma mesinha infantil e estante de madeira clara. Sobre a mesa, um porta-nome com letras simples. Sofia Souza. Assistente de apoio emocional e área de acolhimento 1. Sofia passou os dedos pelo nome, como para ter certeza de que aquilo era real. Pela manhã, participou da primeira reunião da equipe. O diretor executivo da fundação, Sr. Bernardo Carvalho, abriu com um agradecimento. Hoje temos um novo rosto entre nós, alguém que, mesmo sem querer, abriu a primeira porta para que Jonas Silva voltasse a confiar. Bem-vinda, Sofia.
Ela se levantou e disse, suavemente: Eu não tenho diploma em psicologia, não estudei educação. Fui garçonete por anos. Mas aprendi que, às vezes, basta uma caixinha de leite e um olhar gentil para que alguém se sinta seguro e visto. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, depois veio uma salva de palmas. Após a reunião, a inspetora Eliana Ramos também apareceu, pela primeira vez sem sua jaqueta de couro ou crachá policial. Ela apertou a mão de Sofia com um sorriso caloroso. Essa é a primeira vez nos meus registros que alguém passou de suspeita a colaboradora oficial de uma organização de proteção a testemunhas. Sofia riu. Então agora você confia em mim? Eu confio. E o garoto nunca errou sobre quem confiar. No terceiro dia de trabalho, Sofia chegou ao centro às 6h30, antes de todos. Trazia uma caixinha com sanduíche de ovo quente, biscoitos amanteigados e leite com chocolate. Colocou sobre a mesa redonda, perto da cadeira com encosto baixo onde Jonas costumava sentar. Às 7h05, Jonas entrou. Capuz na cabeça, fones nos ouvidos, mas o olhar procurou diretamente a mesa, como se tivesse radar. Sofia estava sentada do outro lado, fingindo ler um livro ilustrado infantil. Jonas se sentou, tirou os fones, abriu a caixinha. Não disse nada. Começou pelo sanduíche, depois os biscoitos, depois o leite. Sem falar, sem olhar, mas com movimentos calmos, naturais, como se aquilo já fizesse parte do seu cotidiano. Sofia não disse nada. Continuou lendo. Deixou o silêncio preencher o ar. Rafael Pereira passou pelo corredor, olhou a cena, e comentou em voz baixa com Fernanda. Ela não precisa de técnica. Ela tem instinto. Fernanda assentiu. E confiança. Numa tarde, enquanto Sofia guiava duas crianças em um jogo de contar histórias sem palavras ou com imagens, Jonas se aproximou e lhe estendeu um desenho. Ela se surpreendeu. É para mim? Jonas assentiu. No papel, havia um quartinho com uma janela quadrada, luz do sol entrando. Sobre a mesa, a caixinha de comida de sempre, e duas pessoas sentadas uma de frente para a outra, uma grande, uma pequena, sem rostos, sem bocas. Apenas os olhos, desenhados com detalhes. Sofia sorriu, segurando o desenho. Obrigada, querido. Jonas abaixou a cabeça. Você vai ficar para sempre? Enquanto você precisar de mim, estarei aqui. Naquela noite, Sofia chegou em casa, ligou o computador e encontrou um e-mail de Fernanda. Assunto: sobre Mário Silva, e dono do Café do Sol. Achei que você deveria saber. A polícia concluiu a investigação interna. Mário já foi funcionário do setor financeiro de uma filial da logística antes de abrir o restaurante. O nome dele aparece em alguns dos documentos que Jonas mencionou. Ele não foi preso, ainda não há provas suficientes, mas parte de seus bens foi bloqueada e as autoridades estão analisando as atividades passadas. A imprensa logo noticiará. Acredito que, em silêncio, ele vai ter que enfrentar as consequências do que fez. Sofia releu a última linha várias vezes. Ela não sentia alegria, nem dor. Apenas a certeza de que algo havia terminado da forma certa. Alguns dias depois, Sofia passou por sua antiga vizinhança na Moca para entregar alguns documentos de uma criança que havia convivido com Jonas. Usava um casaco comprido e óculos escuros, caminhando rapidamente em frente ao Café do Sol. A vitrine estava embaçada, o interior quase vazio. Mário estava atrás do balcão. Parecia mais envelhecido. Os olhos dele cruzaram com os de Sofia. Não havia raiva, apenas uma aceitação silenciosa. Sofia não parou. Mas fez um leve gesto com a cabeça. Não como saudação, mas como um adeus definitivo. Numa segunda-feira com sol brando, Sofia chegou com sua caixinha habitual e entrou na sala de convivência. Jonas já estava lá. Ele a aguardava. Você chegou 1 minuto atrasada, disse ele, fazendo um biquinho. Sofia sorriu. Estava com fome? Sempre. Sanduíche e biscoito de sempre? Jonas pegou a caixinha,
mas, diferente dos outros dias, não se sentou imediatamente. Tirou algo do bolso do moletom e entregou a ela. O que é isso? Abre. Sofia abriu com cuidado. Dentro, havia um bracelete feito de fios coloridos, trançados à mão. Meio torto, mas com uma beleza única. Uma das professoras ensinou a gente a fazer. Eu fiz esse pra você. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos. Então colocou o bracelete no pulso e ergueu o braço, para que ele visse. Eu vou usar isso pra sempre. Jonas sorriu. Um sorriso verdadeiro, o mais luminoso que ela já tinha visto. Porque você é uma pessoa boa, disse baixinho, como quem confirma algo que já sabia. Sofia o abraçou com leveza. Nem por muito tempo, nem com força. Apenas o suficiente para que dois corações começassem a se costurar de novo. Naquela tarde, sozinha, Sofia escreveu em seu caderno. Existem feridas que nenhum remédio cura. Mas um olhar de confiança, uma mão pequena e um café da manhã em silêncio podem fazer milagres. Eu não salvei o mundo. Mas salvei uma vida. E talvez isso já seja tudo. Às vezes, os menores gestos, como deixar um café da manhã em silêncio, têm poder de curar uma alma. Num mundo cheio de julgamentos, onde o passado pode condenar o presente, a bondade genuína sempre encontra seu caminho. Nem todos podem realizar grandes feitos, mas qualquer um pode ser abrigo para alguém que se perdeu. E às vezes, basta que uma única pessoa acredite em nós para que o mundo deixe de parecer tão solitário. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.